Bom dia! Hoje, dia 4 de março de 2021, nós vamos ter nossa aula de História e aula de Arte, hoje, quinta-feira, certo? Algumas pessoas não me enviaram as atividades de ontem, eu estou aguardando, ainda estou no aguardo, tá? Então, vamos pegar a apostila, prestar atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora. Vamos lá? A nossa aula de História da semana passada, nós falamos sobre nomadismo e sedentarismo, onde o nomadismo é quando eles não possuíam uma residência fixa, né? Mas eles ficavam em um determinado local, caçando, pescando, tirando frutos, né? Até que o alimento se tornava mais escasso, diminuía. Daí eles saíam e iam para outro lugar. E o sedentarismo foi quando eles começaram a dominar as técnicas, né, de agricultura, de criação de animais, e então eles começaram a fixar moradia em num lugar, né? Ficavam ali porque não dependiam mais da natureza, né? Eles podiam plantar, criar os seus próprios animais, então eles iam e fixavam a residência, como nós fazemos hoje. E hoje, na nossa segunda semana, nós vamos falar sobre migração e imigração. Fluxos migratórios fazem parte de um processo da humanidade. Então, os fluxos migratórios fazem parte de um processo da humanidade, pois com o deslocamento das pessoas acontece o processo de globalização. Informações culturais, econômicas, sociais e políticas. Migrante é aquele que muda de lugar. Então, a pessoa que muda de lugar, ela é um migrante. Ela muda de lugar, de um estado, de uma região ou mesmo de um país. Migrar é trocar do estado, região ou até de domicílio, de casa, né? Imigração. Imigração é a entrada de pessoas em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. O indivíduo que imigra permanentemente. Então, nós temos os venezuelanos, né, que entram no nosso país e vêm para morar, para trabalhar, né? Então, é um processo de imigração. Emigração é a saída espontânea do local de origem, da pátria, com a intenção de estabelecer em um país estrangeiro. Então, quando o venezuelano saiu lá da Venezuela para vir para cá, então lá ele fez a emigração. Ele saiu do país de origem dele, da onde ele era, né? A migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem que migra o faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço, como por exemplo durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento, quando eles eram nômades, né? Dentre as principais razões para a migração estão as de origem econômica, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, emprego, salário, muito comum nos países de regiões subdesenvolvidas, que é onde ele sai para tentar melhorar a situação econômica dele, ele busca um outro país. Por causa cultural ou religiosa, quando há grupos sociais que migram para o local com o qual se identifica, como os muçulmanos que migram para Meca, a fim de facilitar a prática da religião. Política. Ocorre com bastante frequência durante crises econômicas, políticas, guerras, ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou forçada para evitar os problemas de seu país. Exemplo disso atualmente são os refugiados
Sírios. A prof hoje tá uma benção. São os refugiados sírios que deixam seu país para fugir de uma guerra civil que já dura quase 3 anos e contabiliza mais de 130 mil mortos. Então, eles migram, eles saem da terra deles e vão para outros países em busca de paz, né? Para sair, para fugir da guerra. De naturais, causas naturais, né? Que são muito comuns em lugares com ocorrência de desastres ambientais, seca, frio intenso, calor excessivo. Então, mediante isso que nós vimos e que você vai ler depois para entender melhor, você vai responder as questões. Com base na leitura do texto, responda às atividades. Letra A. Quem são os migrantes? Migrantes são quem? O que eles fazem? Quando eles entram no país, quando eles saem do país de origem, o que são os migrantes? Quem são eles? A entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência é chamado de... Então, você vai voltar aqui em cima, vai ler e vai descobrir quem é, né, a pessoa que vai para um país estrangeiro para morar, para estabelecer residência, né? Será que todos os alunos da nossa escola têm origem no mesmo país ou vieram de países diferentes? O que você acha? Será que todo mundo que estuda aqui na Maria Amaro são brasileiros? São daqui mesmo, os pais são brasileiros? Ou será que eles têm alguns que vieram de outros países? De que país você acha que eles vieram? Ou você conhece alguém que veio de outro país? Dentre as principais razões para a migração, se destacam as de origem e religiosa. Então, são 4 origens. Quais são elas? Então, essa é a nossa aula de história de hoje. Você vai responder as questões e enviá-las para a professora. Agora, nós vamos para a nossa aula de arte. Na nossa primeira aula de arte, a semana passada, né, na primeira semana, nós vimos o elemento da linguagem visual, cor e textura. Né? Então, nós vimos a cor-luz e cor-pigmento. E nós vimos as cores primárias, né, que são aquelas que são encontradas na natureza, o vermelho, o amarelo e o azul. Aí nós vimos que a mistura das cores primárias dão origem às cores secundárias, né? Secundárias, que são o laranja, o verde e o roxo. E a mistura de uma cor secundária e uma cor primária dão origem às cores terciárias, né? Que nós temos aqui o exemplo de 6 cores, certo? Vocês fizeram as atividades, mandaram as fotos para a prof. Agora, na segunda semana, nós vamos fazer a construção de um círculo cromático. Você sabe o que é um círculo cromático? O que é um círculo cromático? O círculo cromático é uma roda composta de 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Então, você vai usar o seu lápis de cor ou tinta e vai preencher os espaços seguindo a legenda, preenchendo para cada pintura, procedimento para cada pintura do círculo cromático. Então, aqui nós temos o círculo e temos os números no círculo. Então, eu vou lá. Aqui é o número 5. Que cor que é o número 5? Amarelo mais verde. Que cor dá o amarelo mais verde? Então, eu vou pintar lá. O 6, verde. Então, vou pintar lá de verde, certo? E vai colocando as 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias, até completar o círculo cromático. Após terminar a atividade, vai tirar a foto e enviar para a professora.
Qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueça de tirar as fotos, mandar as atividades que eu estou aguardando, certo? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã.